Vendo as redes sociais, parei numa postagem do pastor Antônio Júnior, na qual o post dele dizia numa oração, abre aspas, Senhor, me mostra quando devo falar e quando devo me calar, quando devo me envolver e quando me retirar, pois não quero perder minha comunhão contigo, nem quero ser uma pedra de tropeço para aqueles que ainda não conhecem a ti. Esse tema é muito importante, é importantíssimo, e o Espírito Santo ministrou sobre mim a inspiração necessária para falar a esse respeito, porque somente pelo Espírito é dado conhecimento, como diz em 1 Coríntios 12, 8 e 1 Coríntios capítulo 2, versículos do 4 ao 16. Importante essa leitura. Qual de nós nunca passou por esse momento de querer falar o tempo todo do Evangelho de Cristo e acabar se tornando até um inconveniente? E o Espírito me mostra que tem gente sendo muito mais pedra de tropeço do que apresentando o Evangelho verdadeiro de Cristo. E como diz em Mateus capítulo 12, versículo 30, aquele que comigo não ajunta, espalha, diz o Senhor. Quando a gente conhece Jesus, se apaixona e conhece um amor que transborda. E por transbordar, muitos entendem que devem sair gritando, impondo, dizendo que todo mundo que não se arrepender vai para o inferno. O que de fato é verdade, nós sabemos disso. Mas não é assim que se convence. Eu acredito que a dor, ela tem o poder forte de nos ensinar, porque é nela que conhecemos o amor verdadeiro, o verdadeiro amor. Então, o evangelho do arrependimento, da salvação, deve conter, antes de mais nada, doses cavalares de amor. Porém, o contrário a isso acaba se tornando os tão falados tais crentes chatos, que todos passam a repudiar ou chamar de louco, fanático, lunático. Tais famas são uma afronta ao Evangelho de Cristo e acontecem justamente pela falta de domínio próprio, que é um dos frutos do Espírito Santo, como está em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. E principalmente por não se entender que quem convence é o Espírito Santo, e quem disser e ou fizer o contrário, está blasfemando contra o Espírito Santo de Deus. Único pecado sem perdão. Em Mateus capítulo 12, versículos 31 e 32 vai dizer: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado. Nem nesta era, nem na era que há de vir. Eu já caí nestas ciladas, porque sim, são ciladas do inimigo. Muitas vezes para nos envergonhar ou para causar discórdia, contenda, principalmente dentro dos núcleos familiares de religiões diversas. Por isso devemos estar vigilantes sempre. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, ele diz: estejam alertas e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Mas até para pregar, para falar da palavra, sim, vigiar. E talvez principalmente em momentos como esse, ao falar da palavra. O diabo tentou a Cristo dentro da palavra. Significa dizer com isso que a Bíblia é uma arma poderosa de salvação e ou de condenação, com poder de vida ou de morte. Depende quem usa, como usa, quando usa e principalmente com qual a intenção e finalidade. Em Mateus capítulo 12, versículos 36 e 37 diz: mas eu digo que, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda a palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras serão condenados. A palavra de Deus nunca é inútil. Mas o próprio Jesus fala que tem situações que é como atirar pérolas aos porcos. Então, perder tempo, às vezes, falando da palavra para quem não quer ouvir é como atirar pérolas aos porcos. Jesus pregava para quem queria ouvi-lo e jamais impôs sua verdade. É para isso que existe o livre-arbítrio, porque você escolhe se quer ser filho de Deus ou do diabo. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20 diz: eis que estou à porta e bato.
Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então Jesus não impõe, ele bate na porta. Se ouvir e abrir a porta, ele entra e ali fará morada. Na Bíblia, em várias oportunidades, principalmente no Evangelho de João, que é rico em detalhes sobre a vivência do Deus que se fez carne e habitou entre nós, podemos conferir nos registros das Escrituras que todas as vezes que surgia alguma contenda, confusão, armadilha do diabo, Jesus sabiamente dava as costas e ia embora. Fugia das ciladas do diabo, se dispersando da multidão. Novamente, abre aspas, estejam alertas e vigiem. O diabo inimigo de vocês anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. E é, pois, neste exemplo e sabedoria de Cristo que precisamos nos apoiar. E mais que isso, quando mandou os discípulos saírem para pregar o evangelho, disse a eles, abre aspas, porém, se alguém não vos receber, nem der ouvidos às vossas palavras, assim que sairdes daquela casa ou cidade, sacude a poeira dos vossos pés. Isso está em Mateus capítulo 10, versículo 14, e em Lucas capítulo 9, versículo 5. E Jesus ainda diz mais em Mateus, que sobre essas pessoas e essa cidade virá juízo pior do que Sodoma e Gomorra. Significa dizer que assim, você pode escolher ouvir a palavra ou não, mas se você tem a oportunidade de ouvi-la e rejeita, você terá condenação sobre si pior do que as cidades de Sodoma e Gomorra. Por isso, dominar a nossa língua e principalmente a arte do calar é fundamental. Como diz o sábio Salomão em vários dos seus provérbios, a exemplo, Provérbios capítulo 17, versículo 28. Até o insensato passará por sábio se ficar quieto e se contiver a língua. Parecerá que tem discernimento. Em Provérbios 28, 25, 28, ele diz: como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Em Provérbios 16, 32, ele diz: melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mas vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. E ainda em Provérbios, capítulo 18, versículo 21, ele vai dizer: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. E mais, Davi, o rei mais importante e aclamado da história, diz em um dos seus salmos, no Salmo 39, versículo 1, eu disse, vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras, porei mordaça em minha boca enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Por que Davi fala que quando os ímpios estiverem na sua presença, ele se calaria? Um ímpio quer ouvir a palavra de conversão, reconhecimento dos seus pecados e salvação mediante arrependimento dos seus atos pecaminosos? Numa multidão de ímpios, gritar o evangelho causaria o quê? Irmãos, tenhamos sabedoria. Abre aspas. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Tiago, capítulo 1, versículo 26. O apóstolo Tiago transcreve com exatidão o poder da língua do falar. No capítulo 3 do seu livro, nos versículos do 1 ao 14. Leia você mesmo depois com bastante atenção. Quando as pessoas querem ouvir de verdade, é um prazer falar, ensinar sobre o Evangelho da Salvação. Mas se não, a insistência se torna desconforto e possivelmente confusão. Em Tito, capítulo 3, versículo 9, Paulo diz: evite, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei ou da palavra, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Ou seja, as discussões e controvérsias são inúteis e não têm valor. E ainda o mesmo apóstolo Paulo vai dizer na segunda carta ao Timóteo, capítulo 2, versículos do 23 ao 26. Evite as controvérsias tolas e inúteis, pois você sabe que acabam em brigas. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Deve corrigir com mansidão os que lhe opõem, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem das armadilhas do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade.
Em Provérbios, capítulo 25, versículo 15, Salomão vai dizer: com muita paciência pode-se convencer a autoridade, e a língua branda quebra até os ossos. E de todo o mais, deixa que a parte do Espírito Santo ele mesmo faz. Em Mateus 16:8 diz: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Foi Jesus quem disse isso. Além disso, quando Jesus disse: quem comigo não ajunta, espalha, em Mateus 12:30, tem sua continuidade na pergunta que ele mesmo fez 3 vezes ao apóstolo Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro responde: sim, Senhor, bem sabes que te amo. E Jesus novamente diz: então apacenta as minhas ovelhas. João capítulo 21, versículos do 15 ao 22. Ou traduzindo para o ditado popular que diz: muito ajuda quem pouco atrapalha. E ainda, outro ditado popular diz: boca fechada não entra mosca. Entretanto, diz o Senhor no livro do profeta Ezequiel, capítulo 3, versículos 8 e 9: se eu disser ao perverso, ó perverso, certamente morrerás, e tu não falares para avisar o perverso do seu caminho, morrerá esse perverso na sua iniquidade, mas o seu sangue eu o derramarei de ti. Mas se falares ao perverso para o avisar do seu caminho, para que ele se converta e ele não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Ezequiel capítulo 3, versículos 8 e 9. Nisto o Senhor nos ordena a falar quando ele mandar, sem medo, forte e corajoso, como ordenou a Josué. Pois ele não nos chamou para ter medo. Deus ordena que os covardes voltem, em Juízes capítulo 7, versículo 3. Mas para falar é necessário 3 coisas: dom, chamado, que é a ordem de Deus, e a maneira, a sabedoria ao falar. E para isso o apóstolo Paulo escreve ao amigo e companheiro de missão Timóteo em sua carta, no capítulo 1, versículos do 6 ao 11, onde Paulo incentiva seu aprendiz a lembrar-se da sua fé, do seu dom e do seu chamado em Cristo, dizendo, abre aspas, portanto, Deus não nos concedeu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes dos testemunhos do Senhor, do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito de graça que nos foi dado em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora pela apreciação de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, os não-judeus. Mas então, quando saber a hora de falar e a hora de calar? Estar atento e perceber quando a paz que excede todo o entendimento estiver reinando. Este é o momento de falar, porque esta paz nos guarda em Cristo Jesus. E está em Filipenses capítulo 4, versículo 7. A paz de Cristo guardará o vosso coração, nossos corações em segurança, nos protegendo de problemas, de frustrações, de dores, de sofrimento, de conflitos. Então, quando essa paz estiver a reinar, esse é o momento de falarmos. E mais, saber que na perfeição divina não existem brechas que possam frustrar os planos de Deus. E o plano dele é que todos tenham salvação. Só que Jesus não foi ouvido, nem bem recebido em sua própria casa, na sua cidade. E a este feito ele mesmo declarou: só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Está no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo do 4 ao 6. Portanto, existe tempo para tudo, inclusive para quando não se pode fazer nada. E nesse pensamento, encerro com o conhecido texto de Eclesiastes 3, do capítulo 1 ao 8.